Senhor, meus amados irmãos e adolescentes da ADMDF. Certo. Estamos hoje aqui para estudarmos juntos mais uma lição da classe dos adolescentes, a de número 4, cujo título é Eu Devo Ser Assim? O texto bíblico se encontra em Gálatas 5, de 16 a 26. Mas antes de começarmos a lição, eu convido os irmãos a curvarem suas cabeças, fecharem os seus olhos, para que nós possamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós viemos aqui à Tua presença, Senhor, te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja conosco, Pai, nos guiando, Senhor, colocando, ó Pai, a palavra vinda do Teu trono, Pai, para ministrarmos essa lição, e que eu seja, Pai, um vaso usado por Ti, Pai. Esvazia, Pai, o meu eu, e que Teu Espírito Santo, Senhor, seja comigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Peguem suas Bíblias e abra o livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 a 26. A palavra de Deus diz o seguinte: o Espírito de Deus e a natureza humana. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Aqui eu chamo a atenção para que os nossos adolescentes prestem bastante atenção como no dia a dia de vocês, devido até a idade de transição da fase de criança à juventude, tem várias descobertas e isso fica bem visto na vida de vocês. Vamos lá. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com isso. Vocês prestaram atenção como isso é bem presente na vida do cristão e principalmente na vida do adolescente? Vamos exemplificar uma dessas coisas que está presente na vida de vocês. Vamos ver a adoração a ídolos. Muitas vezes nós adoramos um celular, nós adoramos um videogame, um jogo, um cantor gospel. Deixamos muitas vezes de ir aos cultos de adoração ao Senhor para fazermos essas coisas. Estar jogando um videogame, ir para um show gospel. Então, devemos vigiar e pedir que o Espírito Santo de Deus nos guie e deixemos esses ídolos de lado. Mas prosseguindo a nossa leitura do texto, vamos ver. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Prestaram bem atenção? Então nós devemos vigiar e pedir que o Espírito Santo de Deus seja na nossa vida. Prosseguindo. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas,
junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter invejas uns dos outros. Amém? Vocês perceberam que o espírito da natureza humana ele está presente no nosso dia a dia. E para que nós possamos vencer, só com o Espírito Santo de Deus. Duas personagens presentes em nossa vida. A natureza humana, que é caída, e o Espírito Santo de Deus. O que nós dermos mais alimento para eles, ele vai ficar mais forte. Se dermos o alimento para a natureza humana, o Espírito de Deus vai ficar mais fraco em nossas vidas. Mas se dermos lugar ao Espírito Santo de Deus, com certeza nós venceremos com mais facilidade a nossa natureza humana. Prosseguindo na lição. Vamos ver agora o que a nossa revista traz, passando a ler o primeiro tópico, a introdução. Vamos lá. Você já se encontrou em uma situação na qual deveria tomar uma decisão e dentro de vocês se ouvia duas vozes, cada uma dizendo o que fazer? Olha aí o que nós falamos, a escolha pelo certo ou errado. Às vezes nos deparamos com essas situações, onde somos confrontados a tomar decisões de grandes consequências. Uma pode nos levar para o caminho da vida e da felicidade, o caminho certo. A outra pode nos levar para o caminho da morte e tristeza, o caminho errado. Vejamos o que a Bíblia nos diz a respeito desse conflito internalizado e de como podemos agir quando nos encontramos em situações desse tipo. Vamos dar prosseguimento? Vamos passar para o tópico 1, que vem com mais uma pergunta. Toda pessoa é má? Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E tudo que Deus faz é bom. Porém, e ainda no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado e a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração, mas pela má natureza humana que faz tudo o que é contrário ao Espírito Divino. Olha o que falamos aqui agora há pouco, que a natureza humana milita contra o Espírito de Deus. E isso o comentarista está falando aqui. Ao ser guiado por sua própria natureza, o homem vive uma vida de egoísmo, onde só interessa a realização dos seus próprios desejos e vontades. Mas será que isso gerou algum problema para a nossa família? Certamente que sim. Já percebeu como os adolescentes brigam entre si para ganhar preferência dos pais ou dos professores de outra hierarquia? Como se entregam aos mais diversos métodos para se dar bem às custas dos outros colegas? Isso me faz lembrar uma história que cabe neste caso, Esaú e Jacó. Com o objetivo de se darem bem em detrimento do outro, esses dois irmãos causaram uma enorme briga familiar que os fez se distanciar por longos anos. Essa história está em Gênesis 27. Interessante pensar que os filhos de Esaú e Jacó cresceram presenciando essa divisão familiar e certamente foram influenciados por tal relação. A questão que devemos refletir é a seguinte: precisamos levar aquilo que foi errado em nossa família como se fosse o único padrão de vida possível?
Não podemos esquecer que o melhor padrão de família é viver o padrão de Deus. Afinal, não é Ele o nosso Criador? Mas não se engane, para vivermos uma vida de acordo com os padrões de Deus, enfrentaremos diariamente uma luta contra os nossos próprios desejos. O homem de hoje vive distante da vontade do Pai, pelo qual ele quer que cada ser humano ame o seu próximo como a si mesmo, conforme nos ensinou Jesus em seu Evangelho, Lucas 10, 25 a 37. Que isto esteja em nossos corações, formando a base sólida para a nossa família. Quando seus pais ou seus irmãos precisam de você à disposição de sua parte para ajudar, ou você se deixa levar pelo egoísmo humano? Então vejamos, nesse tópico, o comentarista deixou bem claro que o pecado vem desde o Jardim do Éden, com a queda do homem. Essa lição se encontra, essa passagem bíblica, se encontra em Gênesis 3, de 1 a 6. Quando o inimigo ofereceu a Eva a fruta do conhecimento, ele deu uma opção para Eva escolher entre o certo e o errado. E o que ela escolheu? Ela escolheu entre o errado. E ela passou a conhecer o bem e o mal. No entanto, a vontade do nosso Deus era que nós conhecêssemos somente o bem. E através desse pecado de Eva e Adão no Jardim do Éden, o pecado vem acompanhando a raça humana. Mas uma coisa bem interessante é que o Espírito Santo de Deus veio para que nós pudéssemos escolher entre o certo e o errado. Por isso nós devemos dar lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. O próximo tópico diz o seguinte: você não está sozinho. Vamos lá então? Viver conforme a vontade de Deus não é tarefa fácil, pois temos que diariamente abrir mão da nossa natureza humana, dizendo não aos desejos e paixões mundanas. Por vezes, pode nos parecer uma tarefa impossível, mas na verdade não é. Isso porque não estamos sozinhos nesta luta. O apóstolo Paulo, missionário experiente no serviço ao Senhor, também experimentou esse tipo de dificuldade. Vejamos. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Esta confissão do apóstolo nos ajuda a entender que tal realidade acontece com todos os crentes sem distinção. A natureza pecaminosa, ela não é só minha, não é só sua. Ela é para toda a humanidade quando o homem caiu no pecado no Jardim do Éden. Então, isso quer dizer que estamos sozinhos nesta inclinação para o pecado? Não, de maneira nenhuma. Em João 14,16, Jesus nos garantiu que Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, ficando para sempre ao nosso lado. Por isso, sempre que nos encontrarmos em uma situação de perigo, onde a nossa natureza parece falar mais alto, devemos pedir socorro ao Espírito Santo para permanecermos fazendo a vontade de Deus. Nós não conseguimos resistir à nossa natureza humana
se não for o Espírito Santo a nos ajudar, a nos auxiliar. Por isso, o apóstolo Paulo também comemora, nos ensinando que há esperança em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isto por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 7, 25. Lembra da história de Esaú e Jacó? No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente aquela família. Não se esqueça, Deus enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia. Mas a decisão de sermos guiados por Ele e obedecer à palavra de Deus é inteiramente nossa. Esaú abriu mão de sua vingança para retomar a sua amizade com o seu irmão. Comece a mudar nas pequenas decisões dentro de casa ao responder sim ou não ao pedido de seus pais e irmãos. Amados adolescentes, para que nós possamos vencer a natureza humana, que é pecaminosa desde o Jardim do Éden, nós devemos escolher crucificarmos essa nossa natureza todos os dias da nossa vida, nas nossas pequenas atitudes diárias, obedecendo os nossos pais, amando o nosso próximo, não dando lugar à ira, não dando lugar à inveja. Tudo isso, quando nós escolhemos não aceitar essa nossa natureza e chamando o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, porque sem Ele nós não conseguimos, nós venceremos o pecado em nossa vida. Amém? Vamos seguindo então. Estamos no nosso terceiro tópico, já partindo para o final, e queremos dizer que está sendo um privilégio e que o Espírito Santo também fala no nosso coração nesse momento. Que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida para vencermos essas dificuldades que enfrentamos a cada dia. Amém? Então vamos lá. Viva diferente. A escolha é nossa. Quantas vezes a desobediência a Deus não lhe pareceu algo tão bom? Olha que pergunta. Afinal, qual é o problema em uma mentirinha? Quantas vezes só falamos uma mentirinha para que possamos cobrir um erro nosso, para que não possamos ter uma bronca de um pai, uma bronca de um professor, para que não venhamos, às vezes, até pegar umas palmadinhas. Mas isso vai contra o princípio de Deus na nossa vida. Vamos seguindo. Encolar na prova, ou fingir que se esqueceu de algo só porque não estava a fim de fazer. Estão vendo? Ou de repetir algo que é errado só porque você viu seus pais fazendo. Importante isso. A família, ela é uma equipe. Se você vê um pai seu ou uma mãe, o seu pai ou sua mãe cometendo algum erro, não tenha medo de chegar com amor e respeito e perguntar se aquela situação que está acontecendo tem princípios cristãos para que nós possamos corrigir. Com respeito, com amor, isso pode ser feito. Amém? Paulo escreveu uma de suas cartas, como vimos, contando sobre a luta entre fazer o bem e o mal. Sabemos que não é tão fácil quanto parece viver a vida fazendo o bem, mas temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar.
O que não podemos é nos enganar. Prestem bem atenção no que o Espírito Santo de Deus vai falar nos seus corações agora. Ele fala também no meu coração. Podemos enganar os nossos professores, os nossos pais, os amigos e até a nós mesmos. E aqui eu incluo, podemos enganar os nossos pastores, os nossos amigos, podemos enganar todo mundo, mas a Deus, aquele que conhece o nosso coração e sabe das nossas verdadeiras intenções, jamais enganaremos. Podemos sim buscar uma vida verdadeira e sob a direção da vontade de Deus, pois não precisamos viver produzindo os erros que vemos em nossa família e em nós mesmos. Como já havíamos falado, nós não estamos só. A natureza humana ela é pecaminosa desde Adão e Eva. E precisamos do auxílio do Espírito Santo para que não possamos pecar mais. Amém? Deus nos chamou a viver a vida em família, conforme a sua vontade. Afinal de contas, a escolha é nossa. Amém? Amados adolescentes, embora a opção de Cristo, de seguir a Cristo, ela seja nossa, é uma decisão nossa, e nós tomamos essa decisão e nos batizamos para materializar essa nossa decisão, a nossa natureza ela é pecaminosa. Se nós tomarmos essa decisão e não pedirmos o auxílio do Espírito Santo, nós não conseguiremos vencer a nossa natureza. Por isso, meus amados, sempre orem e busquem o auxílio do Espírito Santo para nós vencermos os obstáculos e as dificuldades do pecado do nosso dia a dia. Amém? Já estamos terminando. Vamos partir agora para a conclusão. O que diz a nossa conclusão? Apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus. Busque a vontade de Deus na sua vida. Busque a vontade de Deus para que possamos ter uma vida próspera, uma vida profícua, uma vida cheia da bênção do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus seja o nosso auxílio diário para que possamos vencer o pecado em nossa vida. Bom, finalizando a nossa aula, nós vamos partir para um momento de reflexão que tem na nossa revista. São 3 perguntas e são perguntas de resposta de caráter pessoal e individual. Reflitam em casa e, se quiserem postar as respostas pelo grupo dos adolescentes, podem colocar. Vamos ler o que nós vamos refletir sobre a lição que vemos. O que você pode falar sobre a natureza humana? Vimos que a natureza humana ela é pecaminosa. Reflita sobre isso. O Espírito de Deus pode ajudar você de que maneira? Estudamos também que nós devemos buscar diariamente o Espírito de Deus para a nossa vida. Reflita sobre isso. De quem é a escolha para seguir a vontade de Deus ou a natureza humana? Ela é minha? Ela é do meu pai? É da minha mãe?
para mim, ou ela é uma pergunta individual, ou ela é uma escolha pessoal? Reflita sobre isso. Amados irmãos, aqui nós terminamos essa lição. Espero que, assim como o Senhor falou no meu coração, tenha falado no coração de cada um de vocês, amados adolescentes. Que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja com cada um e que tenha uma semana de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e até uma próxima oportunidade. Amém?